Deus através de uma oração. Senhor, eu sou tão falho e imperfeito. Até o profeta Elias disse a Deus certa vez, debaixo de um pé de zimbro: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias abriu mão de ser profeta, e às vezes nós abrimos mão do chamado de Deus para as nossas vidas. Queremos desistir de tudo, mas é nessa hora que Deus aparece e fala conosco e nos anima. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que sua misericórdia foi quem me trouxe até aqui, que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falha e imperfeita, e às vezes erro demais. Sou limitada, tão pequena e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era vir no céu.
A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. É um motivo de mais uma vez, de mais uma alegria da parte do Senhor Jesus Cristo nesse sábado. Eu, juntamente com a minha esposa aqui nessa live, nós vamos ministrar uma palavra ao meu e ao seu coração. Espero que você possa ser alcançado, edificado com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, agradecer os irmãos que estão entrando aí, né? O Paulo César, a Josi, né? Toda a sua família, Deus abençoe. A Jéssica Barbosa, né? O pessoal ali do Sumaré, Irmã Maria. Quanta saudade, Irmã Maria, né? Irmão Zé, né? Deus abençoe a vida de vocês ali nas Popular do Sumaré. Também aqui o presbítero Juliano, Deus abençoe a vida do presbítero Juliano aí, da Simone, do Cauã. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ser edificados nessa noite com a palavra de Deus. Também está entrando aí a Elisângela Rodrigues, Marcinho. Deus abençoe a vida de vocês. Deus tem uma palavra tremenda hoje que nós vamos falar um pouquinho aqui de chamado. Mas antes da Valquíria saudar os irmãos aí, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por esse momento. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite. Peço que o seu Espírito Santo venha sobre a nossa vida, continue sobre a nossa vida. Que essa palavra, Pai, seja edificada no nosso coração e que nós possamos sair daqui renovados nessa noite com a tua palavra. Pai, aonde essa live entrar, os lares, que pessoas e almas possam ser alcançadas e abençoadas para a glória e honra do teu santo nome. Pai, fale conosco nessa noite. Pai, é o que eu oro, te peço e desde já te agradeço para honra e glória do teu santo nome. Amém. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, feliz de estarmos aqui, reunidos com você, para a gente participar mais uma live com os irmãos, falar mais um pouco da palavra do Senhor, né? A gente necessita ouvir a palavra do Senhor todos os dias, a gente necessita ter a presença do Senhor todos os dias. E quando nós estávamos aqui ouvindo esse louvor, eu pude sentir a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite, dentro da minha casa. Eu creio que ele também está aí dentro da sua casa. Aleluia. Eu também quero mandar aqui um abraço para Dona Nice, né? A avó do João César. João César, para quem eu sempre falo aqui, não sabe, é meu namorado da minha filha, da Maria Vitória. Eles estão todos lá. Dona Nice, um abraço para a senhora, para o Márcio que está aí passeando, para a Elza, para o seu César, para a Gabi, para a Maria Vitória que está aí com vocês e para o João César, que ele fica bravo quando eu não falo o nome dele. Então assim, que Deus abençoe grandemente a casa da senhora, a família da senhora, amém? Amém, queridos. Querido, vamos lá. Hoje nós vamos falar do preço de um chamado. Nós sabemos que eu e você, nós temos um chamado. Mas para esse chamado tem um preço, né? A gente muitas vezes é caluniado, muitas vezes a gente é oprimido, muitas vezes a gente é visto como um chacote. Mas tudo isso tem um propósito de Deus, há um chamado sobre isso. E eu quero pegar base no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 4, onde nós vamos ver a convenção de Saulo e o chamado de Saulo para a obra missionária. O versículo diz assim, no capítulo 9, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Nós vamos hoje compartilhar esse texto. E a Bíblia diz que Saulo, se você for pegar lá do primeiro versículo, a Bíblia diz que ele ainda respirava ameaças e desejo no coração dele de perseguir os judeus, de perseguir aqueles que anunciavam o nome de Jesus Cristo, de perseguir aqueles que proclamavam o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que antes da convenção de Saulo, ele foi um ensinamento dele através de Gamaliel, que era um homem muito inteligente também, porém um pouco distorcido o que Saulo aprendeu dele. Porém, aonde se pregava o nome de Jesus Cristo, crescia em Saulo, ou Paulo, vamos aqui falar Paulo para que muitos possam saber, porque Saulo e Paulo são as mesmas pessoas. E Paulo crescia no coração dele um desejo de perseguir. A Bíblia diz, se você for estudar a história, que ele arrastava as pessoas pela cidade. Ele prendia quando não matavam.
Muitos eram mortos, muitos eram açoitados porque falavam o nome de Jesus Cristo. Mas aí a gente começa a entender porque Deus olha para ele diferente. Às vezes você nessa noite pode estar se perguntando, mas qual é o meu chamado? Qual é o preço que eu tenho que pagar por meu chamado? Se você for estudar a história de Paulo, você vai ver lá no final, quando Paulo termina, né, o seu ministério, que ele diz assim, que ele combateu um bom combate, agora ele sabia que ele ia morrer, mas que tudo aquilo que ele havia vivido, tudo aquilo que ele havia vivenciado na presença de Cristo, tinha valido a pena. Às vezes você olha para o teu ministério, às vezes você olha para o teu chamado e você coloca obstáculo dentro do teu chamado. Você coloca situações, você cria situações a qual você mesmo para o seu chamado. Se nós lembrarmos um pouquinho lá atrás, Elias, ele tinha um chamado forte na presença de Deus. Porém, ele enfrenta mais de 400 profetas de Baal, matam esses profetas, e uma mulher faz uma ameaça para ele. O que ele faz? Ele foge do seu chamado. Ele vai se esconder numa caverna. Mas o chamado dele não havia terminado. Não havia terminado a obra dele com Deus. Aí Deus vai lá, leva uma tempestade, leva vento, leva terremoto, né, fogo, e fala assim, Elias, sai daí porque ainda tem remanescentes lá que precisam ouvir a minha palavra de Deus. Você tem um chamado, o teu chamado é forte, é o louvor que nós ouvimos. Porém, muitas vezes quando eu digo que a gente coloca obstáculos no nosso chamado, é porque aqui dentro desse texto você vai ver que quando Jesus vem e fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando Paulo pergunta, mas quem é tu? Aí ele fala, é aquele que você está perseguindo. Eu tenho um chamado na tua vida. Eu tenho um chamado grande para você agora, Paulo. Porque tudo aquilo que Paulo vinha fazendo com os judeus, Deus estava contemplando do alto céus. Deus estava apenas dando corda para Paulo. Deixa Paulo ir, porque eu vou usar. Você vai ver lá na frente do texto, quando Ananias vai ao encontro de Paulo para batizar Paulo, que Ananias fala assim, olha, eu ouvi rumores desse homem. Aí Deus fala assim, ele é um vaso escolhido meu. Aleluia. Ele é um vaso que ele vai anunciar o meu nome. Olha, aonde Deus vai levar Paulo para pregar para os judeus, para pregar para os gentios, para pregar para os reis. Deus tem levantado eu e você para pregar para esse povo. Mas como assim, irmão Silvio? Eu não saio de Paranavaí. Mas você tem aí, através do Facebook, através dos seus canais, através da tecnologia, alcançar reis, alcançar pessoas. Esse é o teu chamado. E muitas vezes nós abrimos mão do nosso chamado porque eu não concordo com isso ou deixo de concordar com aquilo. E aí nós vamos dando obstáculo para o nosso chamado. Paulo, quando é chamado aqui, ele não pensa duas vezes. Ele fala, Deus leva ele vai para Damasco, Deus envia Ananias até ele, e Ananias fala assim, ó, o Senhor me enviou aqui. Sabe o que Ananias queria dizer para Paulo naquele momento? Aquilo que Deus falou para mim e para você quando ele nos escolheu. Porque não fomos nós que escolhemos ele, ele nos escolheu. Ele colocou o ministério que você tem na sua mão, porque é um chamado seu. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Porque hoje o que acontece, irmão Valquírio, é que muitas pessoas, elas tocavam na igreja, elas pararam de tocar porque olharam para o lado B ou para o lado C e esqueceram do chamado dela. Elas não pregam mais porque elas ficaram olhando para o homem e esqueceram do chamado que elas tinham. Elas não louvam mais porque falaram que a voz dela é desafinada e ela está deixando obstáculo romper o chamado delas. Você foi chamado, não foi pelo irmão Silvio, não foi pela irmã Valquíria, você foi chamado por o autor e consumador da tua vida, que chama Jesus Cristo. Então nessa noite entenda, querido, que assim como Paulo olhou para o chamado dele e disse, calma aí, é algo diferente que eu vou viver. É algo diferente que o Senhor está colocando nas minhas mãos nesse momento. E aí quando Paulo, então agora ele muda, ele volta pregando para os judeus, e os próprios judeus, o conselho dos judeus, vão tentar matá-lo. E aí eu te digo nessa noite, para que a irmã Valquíria possa falar também, só não eu, né?
que no teu chamado, queira você ou não, vai ter perseguição. E nós vamos ver isso já já dentro desse texto, irmã Valquíria. Antes de eu começar a falar, Raquel, mandar um abraço pro Eliton. Saudade, Eliton. A paz do Senhor, Eliton. Um jovem muito amado. Mora aqui no meu coração. Tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Como o Silvio estava dizendo, o nosso chamado. Muitas das vezes nós deixamos o nosso chamado de lado para a gente fazer as nossas vidas circulares, a nossa vida. Irmã, mas eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos, necessitamos do nosso emprego. Mas se você olhar, Paulo, ele não olhou as diversidades que ele tinha. Ele foi chamado para fazer algo. Ele foi chamado por Cristo, como eu e você foi chamado por Cristo. Muitas das vezes as pessoas olham e falam assim, mas por que de novo o irmão vai pregar? Por que de novo o irmão vai louvar? Por que de novo o irmão e eu não tenho oportunidade? Você já parou para analisar por que você ainda não teve a oportunidade? Você tem buscado? Ou você tem colocado o seu chamado de lado? Muitas das vezes você cruza os seus braços. Eu tive lá, vamos dizer, como já foi, o Senhor já falou na vida do meu esposo. Deus tem um chamado grande na sua vida, na vida da sua família. Se a gente sentar e esperar, vai chegar. A gente tem que ir buscar aquilo que o Senhor não tem pra gente. Porque muitas das vezes eu chego na igreja hoje, o irmão tá na porta, nem me dá paz do Senhor. Eu já vou orar a bicuda. O irmão não me deu a paz do Senhor. Você acha que o Senhor vai receber a sua oração? Deus não recebe a sua oração. Mas o Senhor nos chamou para buscar o que? Almas. Mas antes da gente buscar almas lá fora, nós temos que ver como que está a nossa alma. Porque eu tenho que buscar almas, mas eu tenho que cuidar da minha alma. Que não adianta eu querer ganhar as almas e perder a minha. Então eu e você, nós temos um chamado. E é grande o chamado que Deus tem na nossa vida. Você pensa às vezes, mas às vezes você está conversando, às vezes dentro da sua casa, você fala algo. Mas quem colocou a palavra nos seus lábios foi o Senhor. Que muitas das vezes aqui eu falo. O Silvio, às vezes ele fica bravo. Ele fala, tem que fazer isso. Eu falo, Deus proverá. Mas não tem dinheiro. Eu falo, Deus proverá. Mas eu falo, Deus proverá. Você podia falar, mas mãe, para com Deus proverá, porque eu creio no Deus que eu sirvo. No Deus para que Ele me chamou. Ele me chamou para mim ser profeta. Eu tenho que ser profeta primeiro na minha vida e na vida da minha família. Para depois eu ser profeta lá fora. Não adianta eu querer ser profeta só dentro de casa. Porque aqui na minha vizinhança, eu preciso ser profeta. Eu tenho que orar e profetizar na vida daqueles que estão ao meu lado. Como Paulo ali, ele teve seus inimigos. E quem são os nossos inimigos hoje? A palavra do Senhor diz, Senhor, apresente a mim uma mesa e coloque a mim os meus inimigos. Coloque a mesa perante os meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Aqueles que estão do nosso lado. Que muitas das vezes eles podem falar uma palavra que nos machuca. Não vou dizer que inimigo é aquele que vem querer te bater, querer te matar. Mas é aquele que vai te matando às vezes ao pouco. Ao pouco. E você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Porque quem vai limpar e tirar isso de você é o Espírito Santo de Deus. Amém? As pessoas muitas vezes estão trocando o seu chamado por causa de obstáculos, como eu disse. A Bíblia diz que quando Deus falou com Ananias, falou assim, Ananias, procure Saulo, procure Paulo. No primeiro momento, ele retrucou dizendo, Senhor, eu tenho visto rumores a respeito desse homem. Mas ele não negou o seu chamado. A Bíblia diz lá no livro de Jonas que Deus pediu para que Jonas fosse pregar em Nínive.
E ele tinha um chamado. Qual era o chamado dele? Pregar. Ele estava abrindo mão do seu chamado, como se nós pudéssemos abrir mão disso. Então, dentro desse texto de Atos, capítulo 9 a seguir, nós vamos ver que eu disse que todo chamado tem um preço. A Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar em Damasco, que Jesus era bom, que Jesus curava, que Jesus transformava, que Jesus fazia tantas maravilhas, o testemunho que ele tinha anterior, as pessoas olhavam e diziam: eu não confio. Quem sabe ele está pregando isso aí para que nós possamos ir ouvir e nos prender. Porque a Bíblia diz que os próprios judeus agora eles começam a maquinar como vai matar Paulo. E a Bíblia diz que Paulo fica sabendo e os próprios discípulos fazem com que Paulo fuja pelo muro dentro de um cesto. O preço dele, que ele estava pagando, era que aquelas pessoas que ultimamente batiam nas costas dele, dizendo: você é grande, Paulo, agora estão querendo matar Paulo. O chamado de Paulo era tão grande que, por tudo aquilo que ele havia feito antes da sua conversão, Deus agora estava restaurando e fazendo uma mudança tão grande na vida dele, ao ponto de ele enxergar que ele iria encontrar obstáculos. Sabe o que acontece? O preço que muitas vezes nós pagamos é que muitas vezes eu quero pregar, muitas vezes eu quero louvar, mas quando eu não tenho essas oportunidades, eu esqueço do meu chamado, eu abro mão do meu chamado. E aí eu fico olhando as dificuldades, os obstáculos que vêm por trás. E a Bíblia diz que Paulo vai encontrar no teu ministério não coisas tão fáceis, mas Paulo vai se tornar um dos maiores missionários, porque os próprios discípulos de Jesus, quando fica sabendo que Paulo agora está pregando o nome de Jesus, eles ficaram desconfiados. Pedro, João, disse: eu não acredito nesse homem, eu não confio nesse homem, porque o testemunho dele era muito forte. Então as pessoas hoje podem olhar para o teu chamado, para o teu ministério, e não confiar e não botar muita fé, porque elas conhecem o teu testemunho antes de você aceitar Jesus Cristo. E é como eu disse, não olhe para os obstáculos. Cada discípulo de Jesus, se você for estudar a morte deles, e se você perguntassem para eles, ou o próprio Jesus chegasse e falava assim: João, você vai morrer assim, Pedro, você vai morrer assim, Mateus, você vai morrer assim, vocês querem ser meu discípulo? Eles iriam dizer: não, eu não vou sofrer isso, mas tem um preço. Tinha um preço. Mas eles aceitaram o desafio, eles abriram mão da sua vida, abriram mão dos seus afazeres para viver um ministério diferente, para viver uma situação diferente, pagaram o preço. Mateus, se você for estudar no livro de Mateus, quando ele começa a falar das escolhas dos discípulos, ele faz questão, querido, de colocar que ele é o Mateus o publicano, porque ele quer dizer: o testemunho que eu tinha, vocês saibam que eu sou esse Mateus, mas eu estou com uma vida mudada e renovada, porque eu estou confiando e tenho plena certeza do meu chamado. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: qual foi o teu chamado? O que Jesus prometeu para você? Qual é o teu chamado? Agora você olha para o teu chamado e vê se vale a pena você pagar o preço de ser caluniado, o preço das pessoas muitas vezes não botarem fé no que você fala, o chamado seu que muitas vezes as pessoas vão olhar e vai dizer: não dá nada. Porque quando Deus levantou Paulo, o que Deus disse? Deus falou assim: Ananias, pelo testemunho que ele tem até agora, Ananias, pelo testemunho que ele está carregando até agora, por tudo que ele já fez, Ananias, ele ainda é um vaso escolhido meu. E olha, Ananias, aonde eu vou levar ele? Ele vai pregar aí para os judeus, ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para reis. E Deus tem te levantado você para quê? Qual é o teu chamado, teu ministério? Porque se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que Jeremias, Ezequiel, Isaías, eles tinham um chamado, mas o chamado deles era profeta. O de Paulo é chamado missionário. Paulo abriu várias igrejas, Paulo estabeleceu várias igrejas, e dentro dessas igrejas, Paulo olhou diferente para um rapaz. Quem foi? Timóteo. Então, e eu vou falar sobre Timóteo. Aqui em 1 Timóteo 1,19, quando Paulo
Paulo fala ensinando Timóteo, né? Ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, a seguindo você, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, em que alguns rejeitarão, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Timóteo. Paulo ensinou Timóteo. Timóteo, ele foi vamos dizer, um discípulo de Paulo. Paulo ensinou a ele, mas ele já disse aqui, ó, já que no primeiro capítulo aqui ele já diz, mantendo a fé e a consciência, que muitos os rejeitarão. Quantas das vezes você vai pregar para alguém e a pessoa está olhando para você, mas você sabe que o pensamento dela não está ali no que você está dizendo. Ela está pensando uma outra coisa. Ou às vezes você chega e fala assim: ixi, lá vem aqueles crentes. Eu não vou poder ouvir isso, eu não vou poder falar aquilo. Então, muitas das vezes, quando a gente somos chamados, escolhidos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Porque quem nos capacita é o Senhor. Quem nos chama é o Senhor. Quem nos derrama a unção, a graça, é o Senhor. E porque muitas das vezes, muitos estão fugindo do seu chamado, igual Elias. Se escondeu de uma mulher. Ele se escondeu dentro de uma caverna de uma mulher. E hoje, quem é essa mulher que hoje está te perseguindo? Que você está querendo se esconder? Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer aquilo. Porque eu tenho medo às vezes de falar. Quando o Silvio começou a live, era só ele. Ele falou assim: vamos fazer comigo a live. Aí eu falei pra ele assim: eu tenho vergonha. Mas eu não posso ter vergonha de falar da palavra do Senhor. Porque o Senhor me chamou, Ele me escolheu. Ele me escolheu para me levar a palavra do Senhor. E eu sei que a cada dia Ele está me capacitando. A cada dia eu estou tendo uma intimidade a mais com Ele. A cada dia eu preciso dessa intimidade. Porque eu creio. Ele me escolheu para me ser uma profeta nessa terra. Ele me chamou para me ser uma profeta, para me levar a palavra do Senhor, para me profetizar não somente na vida das pessoas, mas para me levar e ensinar aqueles que estão necessitando. Porque eu sei, quando às vezes você fala: mas eu queria tanto uma oportunidade para me ler um versículo na Bíblia. Mas antes do versículo, você lê, o versículo tem que estar aqui, ó, dentro do seu coração. Você tem que viver. Irmã, mas você vive? A gente não consegue viver 100%. Porque quem viveu 100% a palavra foi Jesus Cristo. Eu e você, nós somos falhos às vezes. Então nós temos que viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque muitas das vezes a gente deixa o nosso ministério de lado. E a gente depois, quando a gente quer voltar para o nosso ministério, vamos dizer, não é que é tarde, você perdeu tempo. Onde é para você estar lá na frente, você ainda está atrasado. Onde é para você, o Senhor queria achar que você tivesse um andar a mais, você ainda está aqui, ó, embaixo. Era para você já estar, ó, cada dia você vai subindo um degrau. Mas como você foi deixando o seu chamado, foi esquecendo, ficou aqui. Mas Timóteo, não, Timóteo era o quê? Ele era um jovem. E hoje nós vemos muitos jovens. Eu sou jovem. A Bíblia diz que até 100 anos você é jovem. Então eu ainda fiz 43 anos, eu ainda sou jovem na presença do Senhor. E a cada dia eu tenho que buscar uma intimidade a mais com o Senhor.
porque o meu chamado eu sei para aquilo que Ele que me chamou. Então eu tenho que ter confiança e ter fé e a perseverança naquilo que Ele me chamou. Amém, queridos? Se você olhar para o chamado de Paulo, olha, Paulo ele entrava em Jerusalém, saía de Jerusalém, ele tinha uma liberdade de pregar o evangelho. E a Bíblia diz que os próprios gregos que tinham lá queriam matá-lo. Paulo, o chamado dele foi tão grande, é aquele novo convertido, né? Ele saiu pregando, pregou em Damasco, pregou em Jerusalém, até ele começar as suas viagens missionárias, até ele fortalecer. A minha esposa falou aqui de Timóteo. Se você estudar a vida de Timóteo, você vai ver que a mãe e a avó de Timóteo eram judias, porém o seu pai era gentil. Porém nós vamos ver que quando Paulo chega na igreja e olha para Timóteo, ele fala assim, esse jovem tem um chamado. Porque é a mesma coisa que Deus revelando a Paulo. Paulo, quando ele teve o seu chamado, ele olhou e viu o seu chamado, ele começou com o seu olho, com a sua visão de águia, olhar as pessoas que poderiam auxiliar ele. Então muitas vezes Deus revelou, falou, pode investir em Timóteo. É por isso que muitas vezes o teu pastor investe em você. Porque ele olha e fala, tem chamado. Porque vai por aquilo que Paulo ensinou a Timóteo. Paulo, se você pegar a primeira carta, Paulo falou assim, Timóteo, o negócio é o seguinte, lá 1 Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória, ele vai orientar Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, você quer ser um obreiro aprovado, um obreiro com um chamado, quer? Então, faça isso, ó, você tem que ser... deixa eu pegar aqui para 1 Timóteo capítulo 3, dá seu aqui que está mais perto. Timóteo capítulo 3, ele diz assim, ó, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem a violento, mas sim amável e não apegado a dinheiro. Deixa eu chamar a tua atenção aqui, acho que é pro 5 aqui. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, poderá cuidar da igreja de Deus? O que você quer dizer, irmão Silvio? Eu quero dizer que Paulo estava ensinando a Timóteo, dizendo, Timóteo, você tem um chamado, porém, Timóteo, você primeiramente tem que saber governar a sua casa. Primeiramente você tem que saber governar as pessoas. Paulo era solteiro, mas Paulo tinha família, Paulo tinha mãe, Paulo tinha pai, Paulo provavelmente tinha irmão. Então ele sabia o contexto disso. Então ele estava dizendo, não adianta, Timóteo, você se enfiar na obra, porém você abrir mão daquilo que é a tua base, a tua fortaleza, o teu chamado. Então quando nós olhamos para dentro desse chamado de Paulo, é como o pastor Carlos comentou aqui, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Que todos nós somos chamados, mas nós temos que ver qual é o nosso chamado. Porém, porque muitas vezes você tem um chamado, como tinha Jeremias, como tinha Isaías, um chamado profético, profetizar. Mas tem uns que tem um chamado missionário, tem uns que tem um chamado para o louvor, tem uns que tem um chamado pela intercessão, tem uns que tem chamado apenas... Irmão, mas eu não sei fazer nada dentro da igreja. Você tem que se descobrir. Não é o irmão Silvio que vai olhar para você e vai falar assim, ô irmão, ora que o teu chamado é oração. Não, é você buscar de Deus, é você buscar da presença de Deus para Deus te revelar. Eu já não tenho um chamado para louvar. Se eu louvar, eu sou uma negação. Pregar na misericórdia de Deus, né? Somos falhos também, mas porém a gente tem vivido e tentado fazer dentro da vontade de Deus aquilo que Deus tem. O que eu quero que você entenda, querido, nessa noite, que todo chamado tem um preço. Todo chamado tem um preço. A Bíblia diz ali, a minha esposa estava falando, rejeição. Paulo foi bem-vindo em todos os lugares que ele entrou? Não, ele foi rejeitado. Os discípulos de Jesus, eles tinham um chamado missionário, mas eles foram aceitos em todos os lugares? Não. Pedro foi aceito em todo lugar? Não. Moisés foi aceito em todos os lugares? Não. Porém, eles confiaram no seu chamado. Quando eu falei de Elias aqui, que Elias agora mata mais de 400 profetas de Baal, e quando uma mulher olha para ele e fala assim, eu vou te pegar, o que ele faz? Ele esquece do seu chamado, ele vai fugir.
Nessa fase de Elias fugindo, o que Elias está dizendo? Estou abrindo mão do meu chamado. Estou deixando o meu chamado de lado por um momento, porque eu estou vivendo uma situação muito difícil agora. Ele não olhou aquilo que Deus tinha feito. Ele não olhou para aquilo que Deus tinha acabado de fazer na vida dele. Ele estava colocando obstáculo dentro do chamado dele. É a mesma condição de Jonas, quando Deus falou assim: Jonas, prega aqui em Nínive. Ele falou: não vou nada, vou para Tarso, é mais fácil. Lá o povo não está tão corrompido como está lá em Nínive. Então eu vou abrir mão do meu chamado. Queridos, você não pode abrir mão do teu chamado. Você pode, como o pastor Carlos disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porém, quando você é chamado, você tem que entender que você tem um chamado. Se você tem um chamado, você é escolhido de Deus. Então, hoje eu sou diácono, irmão Silvio. Esse é meu chamado, então eu tenho que fazer, porém, daquilo que Deus me chamou como diácono. Fazer a minha função de diácono. Eu sou presbítero. E qual então é a tua função de presbítero? Qual é a tua função de pastor? Qual é a tua função de evangelista? Qual é a tua função de obreiro na casa do Senhor? Eu não sou obreiro, irmão. Mas você tem um chamado. Você tem um chamado. Mas eu não sei qual é o chamado. Você tem que descobrir, querido. Não é a irmã Valquíria nem o irmão Silvio que vai falar qual é o teu chamado. É a tua intimidade e relacionamento com Deus. Paulo não sabia do chamado dele até ele ter um encontro com Jesus Cristo. A partir do momento, irmão Valquíria, que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele descobriu o chamado dele. E cresceu dentro do coração dele uma vontade de pregar, uma vontade de mostrar o evangelho que salvou ele para as pessoas. Que ele começa agora a abrir igreja. E não é só abrir igreja. Não é só estabelecer igreja. É adaptar as pessoas, é capacitar as pessoas, é colocar as pessoas de confiança dele. Ainda que alguns lá na frente talvez não entenderam e passaram Paulo para trás, mas mesmo assim, Paulo ensinou. Em nenhum momento da Bíblia você não vai ver Paulo ensinando. Paulo ensinou Timóteo, Paulo ensinou Apolo, Paulo ensinou Priscila, Paulo ensinou todo mundo que precisava ensinar. Isso agora vocês falam. Mas como ele ensinou? Ele aprendeu de quem? Aprendeu de Barnabé, aprendeu de Ananias, aprendeu dos discípulos, aprendeu do próprio Jesus Cristo. O chamado dele, ele não abriu do chamado. Aí eu fico pensando, irmão, aquele que a pessoa fala assim: eu vou parar e ir para a igreja, aproveitando o embalo da pandemia, vou parar, eu já não estava muito afim de ir mesmo, eu não sei qual é o meu chamado, eu vou abrir mão, vou parar. Imagina se Paulo parasse na primeira rejeição que ele teve. Imagina quando Paulo parasse na primeira, pensa comigo, na primeira vez que falaram assim: vão te matar, Paulo. Ele tinha abrido alguma igreja de Gálatas, alguma igreja dos romanos, ele tinha abrido alguma igreja em Colossenses? Não. Em Filipenses? Não. Por quê? Porque Paulo olhou para o chamado dele, só o chamado dele. Ele disse, aqui quando ele chega e diz assim, seja como eu, imitadores de Cristo, ele está dizendo assim, olhe para o chamado, olhe para aquilo que Deus tem colocado na tua mão, olhe para aquilo que Deus tem te levantado. Não olha porque seu irmão Silvio está olhando de cara torta para você, ou irmã Valquíria, não. Olha para o teu chamado, olha aquilo que Deus estabeleceu e colocou nas tuas mãos. Era isso que Paulo estava querendo que nós entendêssemos hoje. Dizendo assim, o dia que eu estava subindo no caminho para Damasco, que eu tive um encontro com Jesus Cristo, que ele falou assim: Paulo, a partir de hoje eu vou te transformar num novo homem. Mas essa transformação no novo homem, irmã Valquíria, é dizer assim, agora você vai descobrir o teu chamado. Porque até aqui você não tinha... muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje não entendendo o seu chamado. Ele achou que estava no chamado certo, mas ele não estava. Aí Jesus falou assim, agora eu vou te colocar no teu chamado. E aí ele entendeu e falou assim, então meu chamado é ser missionário, meu chamado é pregar o evangelho, meu chamado é falar desse amor de Jesus Cristo que me salvou, que abriu minhas vistas. Então agora, a partir desse momento, eu vou fazer o meu chamado. E queira as pessoas aceitem ou não, porque eu falo sempre para vocês, independente se o diabo gosta ou não gosta, continue pregando. Independente se as pessoas gostam ou não, continue louvando. Independente se as pessoas gostam ou não, continue tocando. Independente se as pessoas acreditam em você ou deixem de acreditar, continue fazendo o seu chamado. Qual que é o meu chamado, irmão Silvio? O teu chamado é ir e pregar o evangelho. O teu chamado é você olhar para o consumador da tua vida e dizer assim, eu não posso olhar para os obstáculos. Paulo não colocou obstáculo, ele teve muitos na sua caminhada cristã.
mas ele soube se sobressair cada obstáculo e vencer cada obstáculo por amor a Jesus Cristo, pelo amor que Jesus teve na alma dele, na vida dele. Ele disse: eu preciso fazer algo para retribuir isso, irmã Valquíria. O pastor Carlos está dizendo aqui, né? 1 Timóteo 1,12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel. Designou-me para o ministério. É uma honra poder falar em nome do Senhor, mas entendo que Ele pede de mim: multiplicai o pão e tenha abundância de água. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo nos ilumine para que cada dia mais tenhamos determinação em nosso chamado. Temos que buscar mais santificação no nosso chamado. Muitas das vezes nós queremos, quando nós, eu vou dizer, eu e o Silvio, a minha família, quando nós começamos a ir para a igreja, teve pessoas da nossa própria família que falavam assim: ah, não dou um mês. Ah, não dou um mês, já... É para 8 anos. Graças a Deus. 9, né? 8, vai fazer agora, nós nos batizamos em 2012. Vai fazer agora 8 anos, agora em novembro. E graças a Deus, 8 anos maravilhosos que nós estamos na presença do Senhor. E nós ouvimos isso. Nós ouvimos: ah, não vai um mês, ah, isso daí é só fogo de palha. Mas a gente entendeu o nosso chamado. Nós entendemos para que o Senhor nos chamou. E essas pessoas que falavam pra gente: ah, para com isso. Para com esse negócio de usar saia, para com esse negócio de todo dia na igreja. Vocês estão lá, leva a cama de vocês e fica na igreja. Hoje, a gente... Eu digo pra você, hoje eu sou grata ao meu Deus. Porque Ele me chamou, porque Ele me ama. Ele te chamou porque Ele te ama. Lá em João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos chamou porque Ele quer que eu e você tenhamos a vida eterna. Mas não só eu e você, aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Eu tenho certeza, o pastor Carlos, ele cuida da igreja. Ele tem várias ovelhas. Mas ali dentro da igreja tem ovelhas mansinha, ovelhas mais rebelde. Mas Ele capacitou ele. Capacitou o casal para cuidar da obra. Como se leu ali: se você não cuida da sua casa, como você vai cuidar da casa do Senhor? Todos nós, todas as casas é igual, tem defeito, tem dificuldade. Mas eu sei e eu creio que aonde eu estou, ali, onde o meu pastor está me pastoreando, eu sei o que eu estou, o que Ele está me dando. E eu sei que você também sabe de onde você está, o que você está absorvendo. E hoje, muitas das vezes, as pessoas deixam de lado porque não entende por que foi que o Senhor chamou. Aí ela chega com aquele alvoroço: eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero dirigir, eu quero recolher oferta, mas ninguém quer ir lá limpar um banheiro, ninguém quer ir lá varrer o pátio, ninguém quer ficar na porta, ninguém quer ficar no estacionamento. Por quê? Porque ele quer ser visto pelo homem. Nós temos que ser visto pelo Senhor, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu porque todos nós, desde o cooperador até um pastor, nós somos todos iguais perante ao Senhor. Cargo não diferencia eu e você perante o Senhor. Diferencia perante o homem, mas perante o Senhor nós somos todos iguais. O meu esposo, ele é um diácono. Eu não sou diácono, diaconisa, né, que nem dizem, né? Muitas chegam e falam: ah, missionária. Eu não sou missionária, eu sou uma serva. O meu desejo é levar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a palavra dele e o amor dele. Então nós temos que levar a palavra primeiro. Entenda o seu chamado. Senão você vai fazer uma boleira, você vai querer fazer tudo
você vai acabar fazendo nada. Então assim, primeiro senta, ora, pede, Senhor, qual é o meu chamado? A igreja vai voltar, mas eu e você nós temos que voltar diferente, entendendo e sabendo para que o Senhor nos chamou. Amém? Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 23. Se permanecerdes na fé, fundamentos e firmes, sem vos moverdes da esperança do evangelho da vinda do Senhor, que ouviste, a qual também foi anunciada a toda criatura que está debaixo do céu, e foi através dele que eu, Paulo, me tornei um ministro. Quer um chamado forte, um chamado na presença do Senhor? Como Paulo está ensinando os Colossenses aqui, ó, permaneceres na fé e firmes, né? São fundamentos básicos, queridos, são fundamentos básicos. A gente olha hoje as pessoas com um chamado tão grande, e eu e você nós conhecemos dentro da igreja, em várias igrejas isso. Quantas pessoas você olha e diz, que chamado, que pessoa que louva bem, que pessoa que prega bem. Eu conheço, você conhece, mas elas abrem mão do seu chamado, porque não concordou com isso, com aquilo, não é ela não concorda com aquela que a visão ótica dela diz, né? Então ela abre mão de um chamado forte que ela tem. Às vezes, né, eu já vi várias pessoas pregar dentro da igreja que hoje não estão mais na presença do Senhor. Eu já ouvi várias pessoas pregar em vários lugares que hoje não estão na presença do Senhor, porque elas colocaram um obstáculo no seu chamado e abriram mão do seu chamado. E aí quando abre mão do seu chamado, você perde a virtude do Espírito Santo. Às vezes você se eu te perguntar aí, você na sua casa, você conhece alguém que tem um chamado grande dentro da igreja que hoje não tanto faz como tanto fez? E você vai lembrar talvez de vários nomes, falando, nossa, aquele irmão, aquela irmã, como pregava, aquele irmão, aquela irmã, como louvava, né? E hoje abriu mão do seu chamado. Queridos, não abre mão do seu chamado. Eu disse aqui, todo chamado tem um preço. E muitas vezes as pessoas elas não têm, vamos dizer assim, estrutura para aguentar pagar o preço. Aí elas abrem mão do seu chamado. Muitas vezes elas olham e falam assim, é muito dolorido, irmão Silvio. Eu não aguento, eu não suporto, eu vou abandonar. Aí elas colocam um obstáculo, colocam um peso no seu ministério e acabam abrindo mão do ministério bonito, do ministério grande, do ministério que talvez Deus olhou e falou assim, nossa, eu dei um ministério. Talvez essas pessoas, quantas vezes elas oraram querendo algo de Deus, oraram querendo um ministério de Deus, e quando Deus dá, elas abrem mão, porque a irmã Valquíria disse que não foi legal. Aí elas abrem mão do seu ministério e esquece. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, por onde ele passou pregando, aí as pessoas no final do culto falando assim, Paulo, posso te fazer uma pergunta, irmão? O irmão Paulo, irmão missionário Paulo, posso te fazer uma pergunta? Que era a dúvida da época. Aí as pessoas vão olhar assim e olhar e falar assim, pode fazer a pergunta, irmão ou irmã. Mas ontem você estava negando Jesus Cristo. O que aconteceu? Conta um pouquinho da tua vida. Como se o passado dele importasse, não o futuro, não o presente que ele estava vivendo. Quantas vezes você ouviu isso? Oh, você não é um ex-drogado? Agora você está pregando a palavra de Deus? Você não é uma ex-prostituta, agora você está pregando a palavra de Deus? Ah, você não era caído na porta do boteco lá, agora está pregando a palavra de Deus? Você não era aquele briguento que brigava nas festas, agora está pregando a palavra de Deus? É as mesmas perguntas que Paulo ouvia. Paulo, mas você arrastava os judeus pelas ruas. Paulo, você açoitava, você muitas vezes matou. Os homens que trabalhavam com você matou. Agora você está pregando a palavra de Deus, Paulo. E Paulo está dizendo assim, eu estou numa vida transformada, entendi o meu chamado era pregar Jesus Cristo. Eu mudei, né? E Paulo teve que provar que mudou. Como eu e você, todos os dias, temos que provar para as pessoas, e não que nós temos que provar alguma coisa para alguém. Nós temos que provar para nós mesmos que nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus Cristo. Mas muitas vezes a nossa própria família olha e fala assim, vai deslizar. Hoje tem um aniversário, vai cair. Ah, hoje tem uma festa, vai cair. As pessoas não estão torcendo para o teu ministério, para o teu chamado seja avançado. Elas estão torcendo para você cair. Esse é o papel do diabo. E eu estou pouco me ligando se o diabo vai gostar ou não vai gostar, se eu termino a live ou não termino, se a igreja vai abrir ou não vai abrir. O problema é dele.
Eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado na minha e na sua vida. E o chamado que Deus tem na minha e na sua vida, nós não podemos abrir mão dele. Jamais. Então, eu gostava de louvar, eu tenho que continuar louvando. Eu gostava de pregar, eu tenho que continuar pregando. Porque esse é o meu chamado, essa é a minha função. Então, Paulo queria, por onde Paulo passou e respondendo essas perguntas, ao final da vida de Paulo, se você olhasse e alguém chegasse e disse: Paulo, o teu dia está acabando, né, Paulo? Tá? Valeu a pena? Valeu a pena você pagar esse preço? Valeu a pena você morrer da forma que você vai morrer? E Paulo olhar e falar assim: fazia tudo de novo se fosse necessário. Você tem coragem de passar tudo que você passou, até esse seu chamado, até esse ministério que você está exercendo, né? De noite no vale, de noite no deserto, de noite sendo caluniado, sendo apedrejado, e chegar lá na frente, alguém olhar para você e falar assim: tá valendo a pena? Aí você vai falar assim: ah, só pela misericórdia de Deus, irmão Valqueiro, só pela misericórdia de Deus eu estou de pé. As pessoas falam isso. Quer dizer, não, valeu a pena, vale a pena, eu vou continuar sendo apedrejado ou não, porque o que eu vou fazer é a vontade de Cristo, é a vontade de Jesus Cristo, é a vontade de Deus. É para pregar para os gentios? Vou pregar. É para pregar para os gregos? Vou pregar. É para pregar para quem? Seja quem for, para os romanos? Vou pregar. E Paulo, em nenhum momento ele abriu mão do seu chamado. Ele falou: vou pregar. É para pregar? Foi levantado para isso. As pessoas são levantadas para louvar, louva um louvor, não quer louvar mais. As pessoas são levantadas para pregar, não quer pregar mais. Ah, com essa pandemia, irmão, você não tem como sair de casa. Tem vários meios, querido. Vários meios. Né? Dá para você ligar para a pessoa, pregar para a pessoa que você sabe que está precisando. Ah, mas não vai ouvir. Ouve. A semente é lançada. Então, entenda o seguinte, queridos. Você tem um chamado grande. Sabe por que você tem um chamado? Porque não foi eu que te escolhi. Não fomos nós que escolhemos. Foi Jesus que nos escolheu. Aleluia. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele soube escolher os seus. Ele soube decifrar os seus. Ele fala: esse tem um dom, esse tem um chamado, essa tem um chamado. Então, ele só foi adaptando. Mas essa adaptação de Deus é que machuca. Essas adaptações... Você acha que Paulo teve uma vida fácil? Não teve. Ele teve que ser adaptado, como se diz, quando é levado... moldado, ele teve que ser... esculpido de novo, né? Ele teve que ser trabalhado. Não foi da noite pro dia. Mas a partir do momento que Paulo entendeu o seu chamado, ele falou: agora me segura que eu quero ver. Vou pregar. E pergunta se ele tinha medo. Ele foi parar em prisões várias vezes. Ele foi açoitado. Eu costumo dizer que ele e Silas na prisão apanharam mais que mala velha. Mas não deixaram de pregar. Salvaram até os presos. Salvaram guardas. Com o quê? Com a tua palavra, com o teu chamado. Imagina se Paulo cai dentro de uma prisão, como caiu algumas vezes, e ele falar assim: abro mão, não quero viver isso mais não. Ele foi preso uma vez só? Não. Ele poderia ter desistido na primeira vez que foi preso? Poderia. Mas ele não olhou para as adversidades, ele olhou para o chamado. Ele olhou para o preço que ele tinha que pagar. É apanhar, é ser açoitado. Jesus Cristo, eu não vou nem entrar no detalhe de Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo precisava apanhar? Jesus Cristo precisava ser caluniado, ser açoitado, ser pregado numa cruz? Mas ele entendeu o chamado dele. O chamado dele por mim e por você. O chamado dele era pegar os pecados meu e seu e levar com ele. Por quê? Nós temos uns 10 minutinhos aqui ainda. Fala daquilo que Deus te revelou lá, que Deus te falou eu estou falando aqui de Jesus Cristo, quando ele diz, amou o mundo de tal maneira. Por que amou o mundo de tal maneira? Eu estava orando e eu vi esse versículo, né? Aquele João vem dizendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí eu parei e pensei: por quê? Quanto é esse amor que ele tem por mim e por você? Porque até eu conversava hoje com as minhas meninas e elas falaram: mas mãe, isso não é uma pergunta. Eu falei: não, eu sei que não é uma pergunta, mas por quê? Você já foi para analisar? Porque João escreve: porque Deus amou o mundo. Ele está dizendo porque Deus amou, né? Por isso que ele fez. Mas ele está explicando: ó, ele amou por isso, então por causa disso. Mas eu parei para analisar porque o amor era tão grande, irmãos. Tão grande. Ele inicia assim, né? João 3,16 inicia:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ela quer dizer é que porque ele podia dizer, Deus amou, né, o mundo de tal maneira, mas ele iniciou dizendo por quê? Porque, então assim, você tem que entender, Deus ele te amou tanto, tanto, ele te ama tanto. Tem um louvor que diz, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei. Porque muitas das vezes, só você sabe como está o seu coração. E não importa como está, você tem que servir o Senhor. Porque Ele nos chamou e Ele nos ama. O amor dele é muito maior do que o chamado que Ele tem na sua vida. Aí às vezes, muitas das vezes nós deixamos esse amor que o Senhor nos deu, que tem por nós, de lado. Uma vez eu ouvindo uma pregação na tarde da bênção, minha irmã disse assim, eu não quero ser mais uma crente prego. Aí eu fiquei pensando, né, por quê? Daí ela foi explicar. O crente prega é aquele crente que chega e senta, fica sentado. Ele não faz nada. E aí, a partir daquele dia, foi quando eu me converti e comecei a ir para a igreja. E eu até dei risada. Depois eu sempre falo para ela que eu não quero ser assim, um crente prego. Porque o crente prego é aquele crente que chega, senta na cadeira, ouve a palavra, vai embora. Acabou. Eu e você, nós temos que ir para a igreja, ouvir a palavra, entrar no nosso coração, germinar, sair dos nossos lábios, dar frutos lá fora. Mas como que está aí você? Nós estamos sendo esse crente que não faz nada, que é o crente prego, sentadinho ali, porque o prego ele não sai, ele fica ali. Então, a gente tem que ver por que foi. Por que eu e o Silvio estamos hoje aqui fazendo uma live? Por que ontem o irmão Miro fez uma live? Por que o pastor amanhã vai estar fazendo a live? Por que os irmãos estão a semana inteira trazendo a palavra do Senhor? Então eu e você, nós temos que entender. Ele nos amou e não importa o que nós estamos passando. Não importa, nós temos que louvar e adorar. Quantas das vezes eu e você, eu vou dizer, eu fui para a igreja com meu coração dilacerado, com coisas que eu estava passando. Eu enterrei minha mãe numa quinta-feira, no sábado eu estava lá, porque o Senhor, quem ia passar o bálsamo no meu coração era o Senhor. Ele fez a vontade dele de levar a minha mãe. Então na quinta-feira eu enterrei, mas no sábado eu estava ali para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Não importa o que você está passando. Nós temos que despertar, porque como a gente está vendo, o Senhor está vindo e está levando o seu povo. E o que vocês estamos fazendo? Tem pessoas morrendo do nosso lado, como o Silvio disse. Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado. Ali, Paulo e Silas, eles estavam presos, foram açoitados, foram acorrentados. Mas Paulo pregou a palavra. Até que ele salvou o carcereiro e a família do carcereiro. Então eu e você, nós temos que saber. Às vezes o Senhor, ele coloca algumas situações na nossa vida, como Paulo estava preso, algumas situações para salvar vidas ao nosso lado. Ah, mas eu estou preso, ele poderia reclamar ali. Ô Silas, nós estamos presos, velho. Vamos parar de falar, vamos começar a murmurar. Mas não, ele tinha o amor do Senhor no coração. Então ele começou a pregar a palavra. E você, nós temos que ser assim, diferente, onde nós estivermos, não importa onde você esteja. Dentro do mercado, dentro do seu carro, louvando. Onde você estiver, você tem que estar falando, levando a palavra do Senhor. Mas com sabedoria. Que hoje nós vemos, até o pastor pregou, tem muitos com muito sal e uns com pouco sal. Então nós temos que ser temperado.
Nós temos que entender a hora de falar, a hora de ficar quieta, a hora de ouvir. Amém? Amém, queridos. A única coisa que eu tenho certeza nesse versículo de João 3,16 aqui é que tudo que ele fez é para que a gente tenha vida eterna. E aí você vai me perguntar assim, irmão Silvio, qual que é o preço então do meu chamado? Rejeição, apedrejamento, tudo isso, tudo que Paulo viveu, tudo que os discípulos viveram é o que nós vamos viver. Não pense que você vai ser só aplaudido em praça pública. Não pense que as pessoas só vão dizer assim, é homem e mulher de Deus, não. Vai ter momentos que você vai ser rejeitado, porque esse é o preço do seu chamado. O preço do seu chamado é as pessoas olharem e dizer assim, não confio, como olhavam para Paulo e não confiavam. E Paulo, através dos anos, através do seu ministério, através do seu chamado, ele foi ganhando a confiança, não de todos, mas as pessoas que Paulo passou na vida, ensinando, estabelecendo igreja, pelas suas viagens missionárias. Paulo, talvez hoje, abaixo de Jesus Cristo, foi um dos maiores missionários que a Bíblia revela e que a Bíblia nos mostra. Abaixo de Jesus Cristo, Paulo foi aquele que deu a cara para bater, não abriu mão do seu chamado em momento nenhum, não negou seu chamado, não olhou assim para as adversidades alheias, não vou mais para a igreja porque as pessoas não concordam com o que eu digo. Você não vai para a igreja para que as pessoas concordem com o que você diz. Você vai para a igreja para exaltar alguém que te chamou. Você vai para a igreja para glorificar alguém que te chamou. Você vai para a igreja para exaltar e dizer que ele é santo, 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 aquele que confiou no seu chamado. Eu posso não confiar no seu chamado. O homem muitas vezes falho conosco, mas quando Deus olha para nós do alto céu, ele diz, as pessoas podem até não confiar no seu chamado, mas eu confio, porque foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. O teu chamado eu estabeleci, antes mesmo de você nascer, ele já tinha estabelecido o chamado na tua vida. Então não abra mão do teu chamado, querido, por nada nessa vida, não abra mão. E descubra qual que é o teu chamado na presença de Deus e faça ele como Paulo fez e como tantos outros homens fizeram. Outras mulheres dentro da palavra de Deus fez. Eles não abriram mão do seu chamado e olharam para o seu chamado e disseram, é de Deus, então eu vou seguir em frente. Como a minha esposa diz, Paulo na prisão com Silas, poderia quando saiu pela primeira vez dizer assim, não quero isso mais para mim não, vou parar com tudo isso. Aí talvez Silas falou assim, se você tiver que ser preso de novo, Paulo, você vai, se for para salvar vidas, se for para salvar almas, eu vou continuar pregando, queira os homens ou não. Pode até me matar, pode até me calar, mas o meu legado eu vou deixar. Eu não abri mão do meu chamado. Teve um preço, eu vou pagar esse preço. Vou morrer? Vou. Mas as pessoas, a Bíblia diz que Pedro, quando foi morto, ele foi crucificado. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não queria ser comparado com Jesus Cristo. Mas ele não negou o seu chamado. Ele poderia dizer assim, Jesus já morreu, vou parar aqui. Ainda que Pedro voltou a pescar, mas depois ele entendeu o seu chamado. E ele foi um dos grandes também missionários que a Bíblia diz, ele, João, Tiago, homens que não negaram o seu chamado depois que eles descobriram o teu chamado nessa noite e fazer a vontade de Deus em nome de Jesus Cristo. Mais uma coisa para nós encerrarmos? Eu só gostaria que você saísse dessa pandemia mais forte do que você entrou. Irmã, mas eu passei tanto tempo sem ir para a igreja, mas o Senhor ele está aí com você. Ele está te capacitando. Eu tenho certeza que você vai voltar para a casa do Senhor diferente, mais forte, com mais fé, com mais confiança em você mesmo. Porque muitas das vezes você deixa de confiar em você. Você esquece que você tem fé. Eu preciso da oração do irmão Silvio para mim. Eu preciso de algo. Vou lá e peço oração para o irmão Silvio. É válido, sim. Mas eu tenho que ter a minha fé. E a minha intimidade com o Senhor. Então que eu e você, nós temos essa pandemia diferente. Voltamos para a casa do Senhor diferente. Buscar o Senhor diferente. Porque nós somos chamados, escolhidos para fazer a vontade do Pai. E levar a palavra dele aonde for. Amém?
Amém, queridos? Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estiveram entrando, a irmã Priscila, a irmã Valmira. Deus abençoe a vida de vocês. O pastor Carlos, o presbítero Almira, a pastora Neuza, enfim. O meu amigo Edivaldo Cândido, Deus abençoe a sua vida. Irmã Cecília. Aqueles que vão assistir depois. O Luizinho Pereira, Deus abençoe. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Amanhã o pastor tem alguns recados para dar aí a respeito do retorno da igreja. Eu creio que próximo domingo nós já vamos estar lá cultuando a Deus. Ainda com muitas restrições, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus sabe todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus sabe todas as coisas e a gente fala besteira porque não sabe. Mas eu sei que vai ser... Já vai dar para matar um pouquinho da saudade. Ainda com poucos irmãos, mas vai dar para sentir não vai poder abraçar, né? Pegar na mão. Mas só o fato de nós já poder voltar para o templo, adorar a Deus, não que nós não estamos em casa adorando, já vai ser fundamental e vai ser uma nova igreja, vai ser um novo tempo. E eu creio que tudo que Paulo pregou, nós vamos viver um novo tempo na presença do Senhor Jesus Cristo. E antes do Silvio encerrar, eu só queria dizer algo. Muitas das vezes você está aí na sua casa ouvindo essa live. Essa live agora você pode olhar, tem poucas pessoas. Mas essa live ela vai correr. Muitas pessoas elas vão assistir. E tem uma pessoa que ligou pro Silvio e falou assim, como eu tô fazendo pelo meu Face e pelo Silvio eu entro na sala de vídeo, a pessoa não conseguiu, disse que não tava dando. E ela quer aprender como o Silvio prega. Ela quer pregar a palavra do Senhor. Qual que é o segredo, irmão Silvio? Aqui, um católico. Então eu digo pra você, não importa a religião. É um jovem de 19 anos. E ele disse pra ele, eu quero ter a sabedoria que você tem. Ele ligou domingo e disse pra ele, eu quero ter a sabedoria que você tem. O que eu faço? O Silvio falou pra ele, lê Bíblia. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode mandar mensagem pra mim, mandar mensagem pra Valquíria. Se a gente não souber, a gente procura e a gente te ensina. E ele não é daqui de Paranavaí, ele é de fora, ele é lá de São Paulo. Então assim, eu e você nós temos que saber que o Senhor ele trabalha diferente de mim e de você. Amém? Amém? Seja você, para mim encerrar aqui e orar. Os jovens vão fazer a live hoje? Vai. Acho que sim, né? Então nós já está estourando o horário deles. Para que você entenda, seja você católico, seja você evangélico, seja você ateu, seja você que não acredita em nada, o segredo está aqui, ó. Estuda isso aqui. Amém? Vamos orar então, porque os jovens, nós já estourou o horário dos jovens aqui. Que você tenha uma semana abençoada que vai se iniciar amanhã, o pastor Carlos 19h30 com vários recados aí. E nós vamos estar aqui em nome de Jesus também. Abaixe sua cabeça aí, amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, exaltando e glorificando o teu santo nome. Pai, que o Senhor possa alcançar vidas com essa palavra e palavras possam entender o seu chamado nessa noite, Senhor. Pai, eu oro também pelos jovens que estão iniciando a sua live agora, que o Senhor possa tocar o coração dos teus filhos através dos louvores da palavra que eles vão trazer. É o que eu oro nessa noite, pedindo a tua graça, a tua bênção, e que o Senhor abra as comportas do céu e derrame sobre nossas vidas bênção, seu graça e vitória. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Até amanhã com o pastor Carlos. Segunda-feira o pastor Agileu. Deus abençoe. Deus abençoe.